pega a sua Bíblia e abra comigo aí no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas o versículo de número 10 por enquanto. Hoje eu quero falar com você sobre algo que por vezes tem afligido muitas pessoas que nós conhecemos, que é algo chamado desânimo. Como é que a gente pode identificar as causas do desânimo e também identificar a cura para o desânimo? Por vezes isso acontece com a gente, não é verdade? Às vezes você já acordou aquele dia desanimado, entristecido, achando que nada vale a pena. Isso já aconteceu comigo. E esse livro aqui vai ajudar a gente a entender a importância e como a gente pode atravessar esses momentos de desânimo. Pode ser, outro dia eu encontrei com uma pessoa, com uma amiga, e ela disse para mim: olha, poxa, as coisas estão difíceis, eu fui demitida, essa pandemia, o governo e etc. Parece que tudo vai conspirando para entristecer e desmotivar o nosso coração. E a gente precisa então aprender a lidar com isso de forma bíblica. Como é que nós podemos encontrar a causa e principalmente a cura para o desânimo que por vezes pode bater no coração de um cristão, no coração de uma pessoa, de repente do empreendedor? Como é que a gente pode então fazer isso? E aí eu quero compartilhar a história de Neemias com vocês hoje, para que nós possamos aprender com ele algumas lições muito importantes sobre as causas e a cura do desânimo, em nome de Jesus. Leia comigo apenas o versículo de número 10, depois nós vamos ler os outros versículos. Peço para que você deixe a sua Bíblia aí aberta. Versículo 10 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Até aí, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por tua grande bondade. Agradecemos porque um dia o Senhor se entregou na cruz por nós. Agradecemos pela oportunidade que temos de celebrarmos o teu nome hoje aqui na tua casa, de ouvirmos a tua voz, de lermos a tua palavra, de sermos edificados. Pedimos para que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa nos fazer crescer em ti, amando a tua verdade e amando a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural e abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Elton. Se você não tem familiaridade com o livro de Neemias, se talvez você não conhece, o livro de Neemias se trata de um homem chamado Neemias. Ele é praticamente o personagem principal desse livro, e ele estava no exílio, ele estava longe da sua terra natal, longe da terra dos seus antepassados, longe da sua terra, aonde ele servia ali em determinado reino. E um belo dia ele encontrou com alguns amigos e perguntou assim: cara, como é que está a nossa galera lá no nosso país, lá em Jerusalém? Como é que está o pessoal lá? E ele recebeu um feedback muito ruim. As pessoas que ficaram lá estão passando fome, os muros estão derrubados, está tudo muito difícil. E Neemias naquele dia sentiu um chamado de Deus para voltar para a sua terra, para aquela terra dos seus antepassados, para a terra dos seus pais, e ali então ele trabalhar para reconstruir aqueles muros. É basicamente essa a história, e essa é a missão de Neemias. Neemias fala com o rei, ele consegue de alguma forma a permissão do rei, a bênção do rei, a autorização do rei, e ele vai agora até Jerusalém para reconstruir os muros que estavam derrubados. Eu não sei se você lembra disso, mas essas cidades, elas construíram muros para que elas pudessem ficar protegidas contra os inimigos. Ou seja, o povo de Jerusalém estava agora desprotegido, estava em dificuldades, e essa é a missão de Neemias. Então ele vai para Jerusalém e ele vai agora reconstruir os muros. Deus já havia mudado o coração do rei em favor de Neemias. O rei tinha dado recursos para que ele fosse reconstruir os muros, e aí a gente achava então que ia ser fácil, que Neemias ia chegar lá, ia reconstruir os muros e ia voltar para a casa dele, para onde ele morava, lá na Pérsia, para ter uma vida normal. Mas a realidade não foi bem essa. Neemias, quando chegou lá para reconstruir os muros, ele enfrentou uma grande oposição. Tiveram pessoas que conspiraram contra ele, e por mais que ele tentasse resolver, cada vez que você vai lendo ali o livro de Neemias, você vai percebendo que as coisas vão piorando mais ainda. Parece que quanto mais ele tentava resolver, mais problema surgia. E são raras as pessoas que conseguem lidar com o problema sem se desanimar. E aí, diante de tantos problemas que Neemias já tinha, surgiu mais um, que era o problema do desânimo, da tristeza. E essa sim é uma doença muito difícil de curar, e eu não conheço ninguém, irmãos, eu não conheço nada que deixe alguém mais murcho, mais para baixo do que essa doença chamada
desânimo. São raras as pessoas que conseguem resistir a ela. Eu conheço, por exemplo, a história do Thomas Edison, e provavelmente você também conhece. Ele foi um dos maiores inventores dos Estados Unidos, norte-americano. Foi ele quem criou, por exemplo, o microfone. Foi ele quem criou a luz incandescente. Foi ele quem criou o toca-disco. Foi ele quem criou o cinema falado. E mais de 1.000 outras invenções. E na biografia desse cara, do Thomas Edison, o filho dele conta que em dezembro de 1914, o pai dele, o Thomas Edison, ele estava num grande aperto financeiro devido a alguns investimentos que ele tinha feito em algumas experiências que ele estava fazendo. E naquele ano, ele tinha um laboratório que valia cerca de $2 milhões. E esse laboratório pegou fogo. E aí, naquela época, o filho do Thomas Edison tinha cerca de 24 anos, mas o Thomas Edison ele já tinha cerca de 67 anos. Ou seja, ele não era mais um cara jovem. E aí, depois de passar tudo aquilo, o pai olha para o filho e diz o seguinte: filho, existe um grande valor em alguns desastres como esse, porque todos os nossos erros eles são apagados, e Deus dá para a gente a oportunidade de recomeçar novamente. Esse é um espírito de alguém que não desanima. E aí, depois desse grande problema, o Thomas Edison ele apresentou a invenção do toca-discos alguns dias depois. E esse precisa ser a maneira com a qual nós enxergamos os desafios que nós encontramos nas nossas vidas. As ruínas são apenas a possibilidade de construir algo novo, amém? As ruínas são uma possibilidade. E aí, assim como o Thomas Edison, assim como Neemias, ele enfrentou dificuldades insuperáveis, dificuldades problemáticas, problemas que vieram sobre a vida dele, mas esses caras eles se recusaram a serem aniquilados pelo desânimo. Eles se recusaram a se submeter ao desânimo. Então é isso que você precisa hoje. Não se submeta ao desânimo, sabe? O desânimo na tua vida ministerial, o desânimo na tua vida cristã. Não permita que o desânimo no teu casamento faça com que você desista dele. Não permita que o desânimo na tua faculdade vá entristecer você. Creia, não permita que o desânimo afrouxe a tua luta por seus sonhos. Não permita que o desânimo venha a abater você na sua leitura bíblica. E hoje, o que a gente vai falar é sobre isso. Sobre como a gente pode, quais são as causas do desânimo no nosso coração e qual é a cura para ela. Amém? Então a primeira coisa, vamos falar sobre as causas do desânimo. Primeira causa do desânimo é quando a gente perde as forças. Olha o versículo 10, o que diz aí. Então disse o Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Então lembra que Neemias está agora em Jerusalém, ele está reconstruindo os muros e ele está com várias pessoas ali ajudando, as pessoas da cidade estavam ajudando. E agora esse cara fala aqui que já desfaleceram as forças dos carregadores. Aqueles homens estavam desfalecendo, eles estavam cambaleando, eles estavam vacilando. Eles estavam cansados porque eles haviam trabalhado por um longo tempo. E eles também estavam cansados porque aquele trabalho já não era mais uma novidade. A novidade havia passado. Olha comigo o versículo 6 do capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aí. Olha que legal, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, as primeiras parcelas que a gente vai pagar de um carro, a gente paga feliz, porque a gente está usando o carro, não é assim? Motivado. Porque é um carro novo, está lindo, cheirinho de novo ainda. Mas depois, quando a gente chega no meio do caminho, aquelas parcelas começam a ser um peso para a gente, é difícil. Porque acabou aquilo que a gente chama de novidade. A metade do caminho é sempre um grande desafio para nós, porque é o momento em que nós nos sentimos desencorajados, é o momento onde falta força, é o momento onde nós temos o maior desgaste emocional. Por isso, eu quero te motivar a entender que o desânimo ele vem por essa falta de forças. Esse desânimo ele vem quando você vai perdendo as forças. Isso acontece no meio do caminho. Você precisa estar atento ao meio do caminho. Você lembra da sua vida cristã? No início você era um cara de pegada, oração, leitura bíblica, mas vai passando o tempo, você vai perdendo a novidade. Lembra? Todo mundo começa a vir na igreja, vem toda quinta, quarta, domingo, segunda, sexta, todo dia. Depois vai passando o tempo, o que ele faz? Ele vai perdendo a novidade, ele vai desanimando. Entenda o momento da sua vida e não permita que as forças venham a baixar na sua vida.
Não permita que o desânimo venha abater você porque você está no meio do caminho, em nome de Jesus. Segundo motivo pelo qual muitas pessoas desanimam é porque elas perdem a visão. Olha o que ele diz aí no versículo 10, ele fala assim: e os escombros são muitos. A palavra aqui, ela é muito importante. Porque olha só, essa palavra ela fala para a gente sobre um acúmulo de diversas coisas. Então a força dos caras estava se esgotando, os caras estavam trabalhando há muito tempo, você vai cansando. E além disso, apesar de todo o trabalho que eles tinham, ainda tinha uma grande quantidade de entulho para tirar lá do lugar. Então os caras estão trabalhando, se esforçando, a novidade acabou, mas os problemas, as dificuldades não, parece que ainda tem mais. Quanto mais você faz, mais parece que acontece. E por vezes nós deixamos de olhar para as coisas que realmente importam, a gente começa a olhar só para o entulho. Então os caras falam assim: olha gente, nós já estamos cansados e olha o tanto de coisa que ainda tem para fazer. Nós já estamos exaustos e olha o tanto de entulho que ainda tem para recolher aqui nesses muros. Aqueles homens perderam a visão do muro terminado. Sabe quando aquela mãe, ela tem muita roupa para lavar, para passar, que ela diz assim: meu Deus, hoje eu não sei nem por onde começar. E aí acaba que você começa a ficar desanimado, entristecido. Mas aí é quando você precisa olhar para o trabalho finalizado. É quando você lembra dos seus filhos saindo com a roupinha bonita, passada, cheirosinha, com aquele cheirinho de amaciante, tudo arrumadinho. Ou seja, nós precisamos contemplar a vitória, a conquista lá na frente, ao invés de olharmos apenas para os escombros. Quando você tem um trabalho ameaçador, quando você tem, por exemplo, pessoas exigentes no seu trabalho, um trabalho de pessoas difíceis, quando você tem algo complicado para lidar, você pode facilmente perder a visão do trabalho terminado e olhar só para o negativo da sua empresa, só para o negativo da sua família, só para as dificuldades que você atravessa lá na sua escola, na sua faculdade. Você precisa lembrar e olhar, não perder a visão do trabalho concluído. Não permita que isso perca a visão. Às vezes a gente começou eu passo por isso várias vezes, né? A gente começou aquela dieta legal, e aí você só lembra daquelas coisas ruins que você tem que comer. Você não olha para o resultado final. Quando você vai acordar para ir para a academia, você só lembra de acordar cedo, da tristeza que é acordar cedo, mas você não lembra do resultado final. Por isso você não pode perder a visão, porque quando você perde a visão do trabalho feito, você vai se sentir alguém desmotivado. Quando a gente estava aqui no Alto de Páscoa e a gente tinha que vir para os ensaios, e a gente falava: nossa mano, tem ensaio de novo, final de semana, ainda falta 3 meses. Mas aí a gente começa a lembrar do dia da apresentação, das pessoas se convertendo, das pessoas recebendo Jesus, de quanto é especial ter a nossa família na igreja. Então o olhar da visão futura nos dá motivação para hoje. Se você perde o olhar da visão futura, você se desanima para o dia de hoje. Terceira causa aqui do desânimo é a perda da confiança. Amém? No versículo 10 ele fala: olha, nós estamos cansados, tem muitos entulhos e nós não podemos edificar um muro. Aqueles homens, eles estavam cansados e desiludidos, o muro deles ainda estava pela metade e a cidade estava cheia de entulho. A conclusão lógica desses caras aqui era perder a confiança de que seria possível reconstruir um muro. Mas, olha só, eles já haviam construído até a metade. Sabe por que eles tinham construído até a metade? Porque eles tinham ânimo. Quando você perde o ânimo, você começa a achar que não vai mais dar certo, que você não vai conseguir, que as coisas não vão adiantar. Então nós precisamos entender que o ânimo é igual ao coração, ele tem que bater, tem que estar lá. Nós não precisamos de grandes homens, nós precisamos de pessoas motivadas. Então quando você perde a sua força, quando você perde a visão do trabalho concluído, quando você perde a sua confiança, as coisas começam a dar ruim para você. Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista de um jogador de futebol que ele deu. Ele disse o seguinte, que quando foi para bater um pênalti, ele falou, um pênalti na Copa América, né, Thiago Silva, ele falou assim, não, que ele não ia bater o pênalti. E aí perguntaram para ele por quê, e ele começou a falar, ele falou, olha, eu tinha batido, dos últimos 5 pênaltis que eu bati, eu errei 4. Ou seja, naquele momento eu não tinha confiança para executar e para realizar. E às vezes isso acontece com a gente. Aquele homem, ele não tinha mais a visão do gol feito.
Ele tinha apenas a visão do entulho, das 4 cobranças perdidas. E às vezes é assim que você está hoje. Você está olhando para os pênaltis que você perdeu, para os entulhos que estão se arrastando na sua casa, e você não consegue enxergar todas as coisas legais e boas que Deus fez, e as coisas grandiosas que Deus vai fazer através de você, e isso tem trazido grande desânimo no seu coração. E eu quero motivar você hoje, em nome de Jesus, a restabelecer a sua confiança e entender o que você precisa fazer, as causas do desânimo na sua vida. Quarta coisa aqui, que vai ajudar no teu desânimo, é a perda da tua segurança. Leia comigo o versículo de número 11, olha só o que diz aí, diz assim: disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo está dizendo aqui para a galera de Israel o seguinte, que eles iam pegar a galera de Jerusalém, de Israel aqui de surpresa, e eles acabariam com todos os sonhos e projetos de construir o muro deles. Ou seja, agora havia uma grande insegurança para o povo que estava construindo o muro. Quando é que esses caras vão vir? Quando é que eles virão fazer mal para a gente? E esses caras começaram agora a entrar num momento de insegurança. E essa insegurança, ela vai destruir o ânimo e a sua capacidade de continuar. A gente por vezes começa a cair no desânimo quando a gente perde a segurança. Aquele amigo que traiu você, que era o seu ponto seguro. Não, quando esse cara aqui está comigo, as coisas vão acontecer. E aí ele falhou contigo, e você perde a sua segurança, você fica desanimado. Ou quando você perde aquele emprego que você colocava todas as suas fichas nele, e você dizia, não, pelo menos eu ainda estou empregado. E aí você perdeu aquela fonte de renda. E aquilo arranca de você toda a sua segurança. Ou então quando você diz, não, eu perdi um amigo, perdi um emprego, mas eu ainda tenho saúde, ainda estou bem. E aí você fica doente. Você perdeu tudo agora. Toda a sua segurança ela vai embora, e aí você se sente completamente nada, um desanimado, entristecido. E é nesse momento que dá na gente aquela vontade de fugir, de sumir, de acabar. É o desânimo chegando sobre o nosso coração. No entanto, depois de suportar o desânimo, se a gente ultrapassa o desânimo, nós somos capazes de realizar coisas inacreditáveis, amém? Então, o desânimo pode ser um fato na sua vida, e existem causas, a gente falou de algumas causas, mas se você supera isso, você vai crescer, você vai fazer coisas incríveis. Olha só que legal, lembre-se por exemplo de Lucas capítulo 5, Pedro estava completamente desanimado, desmotivado, porque ele havia pescado a noite inteira, e foi depois de uma noite inteira sem pescar, que ele experimentou o maior milagre da vida dele, entendeu? Supere o desânimo. Foi após a morte de Lázaro, que Maria e Marta tiveram a oportunidade de vivenciar Jesus como a ressurreição e a vida. Havia um completo desânimo na vida de Maria e de Marta. Através do olhar delas para Jesus, nós vimos aquelas mulheres falando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Ou então, Jesus, nem vai lá, porque já faz 4 dias de estar cheirando mal, desânimo. Mas então, naquele momento de desânimo, Jesus muda toda a circunstância. E é nesse momento de desânimo, que se você olhar para Jesus, grandes coisas vão acontecer. O Senhor Jesus, Ele está sempre conosco. E quando nós estamos com Ele, há a esperança de um novo dia. E eu quero dizer hoje que, em nome de Jesus, você está diante de uma porta de oportunidade de mudança. Ainda que você tenha perdido as forças, ainda que você tenha perdido a visão, a esperança, a segurança, olhe para Jesus, porque vale a pena. Eu quero profetizar que você terá os melhores dias da sua vida, e você vai encontrar plena satisfação em Deus, em Jesus Cristo, porque Ele é bom. E diante do desânimo, nós somos chamados para olhar para Jesus e viver dias sobrenaturais, amém? Então nós vimos as causas do desânimo, mas agora qual é a cura para esse desânimo? Como é que a gente faz então para voltar na pegada? Irmãos, o desânimo é algo que a gente não pode ignorar. Mas ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar, nós precisamos tomar ações práticas para combatê-lo.
Neemias era o líder aqui da construção dos muros, e ele percebeu que a falta de segurança estava trazendo desânimo para o povo. Então prontamente Neemias ele reúne esforços práticos para uma meta, para vencer o desânimo. E essa ação de Neemias foi capaz de restabelecer a confiança do povo e reanimá-los novamente. E nós vamos então olhar para ele aqui, e a gente vai aprender algumas coisas para a gente vencer o desânimo. Primeira coisa, não podemos ter medo de adaptar a estratégia. Amém? Você não pode ter medo de adaptar. Versículo de número 13, olha o que diz aí. Diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas alças e os seus arcos. Irmãos, até o momento, a estratégia de Neemias tinha funcionado. A galera estava espalhada no muro, estava diferente a forma de trabalhar. Mas agora Neemias, ele percebeu que aqueles homens, eles chegaram no momento onde a mudança era fundamental, onde as mudanças se faziam necessárias para que ele pudesse combater o desânimo e concluir a obra. Ou seja, o propósito da obra era o mesmo, terminar o muro, mas as estratégias elas precisavam ser adaptadas, ia ser de forma diferente. Os construtores eles estavam até o momento espalhados por Jerusalém, eles estavam longe de suas famílias. Então Neemias ele muda a estratégia, ele reúne o povo em lugares específicos e com a família deles. Ou seja, a estratégia muda. Às vezes você está desanimado, você não pode ter medo de mudar a estratégia, de mudar a forma de fazer. Neemias então, ele vai identificar os pontos vulneráveis do muro, os pontos que o muro estava baixo, nos lugares que o muro estava baixo e aberto. E aí Neemias, ele sabia exatamente onde eram aqueles lugares mais vulneráveis do muro. E é nesse lugar que o inimigo vai tentar atacar. É simples assim. E a gente aprende então que na nossa vida cristã nós precisamos aprender a mudar as estratégias. E assim como Neemias, a gente precisa também identificar quais são os lugares em que os muros estão baixos, onde a nossa guarda está baixa, onde a nossa imunidade está baixa, onde nós somos vulneráveis. E aí nós vamos desenvolver estratégias para tomar cuidado com aquele lugar. Talvez existam lugares na sua vida, momentos, áreas da sua vida, onde o seu muro está baixo, onde o pecado está ali, ó. Lugares que foram grandemente afetados pelo pecado. E você precisa então redobrar os cuidados, mudar as estratégias, para que você não venha a falhar naquela área, aonde você está vulnerável naqueles dias. Quais são as áreas da sua vida, do teu caráter, que estão vulneráveis diante do pecado? Que estão ali flertando com o pecado? Você precisa olhar para elas, e você precisa cuidar delas. Precisa mudar a estratégia, precisa mandar a galera para lá, como Neemias fez. Neemias ele também, ao unir o povo, e ele vai deslocar esses homens, essas pessoas para um lugar. Neemias ele parou o trabalho. Uma coisa que é muito interessante é que se você pegar um arco e flecha, e você puxar muito, esticar muito, o que vai acontecer com o arco? Vai quebrar. Se você puxar demais, vai quebrar. Neemias entendeu isso, então Neemias falou assim: olha, vamos parar por aqui. E agora vocês vão para um outro lugar. Vamos dar uma pequena pausa? E às vezes isso é importante também na nossa vida, mudar a estratégia. Às vezes é necessário a gente parar, ter um tempo, reorganizar a mente, as energias, para continuar o trabalho, restabelecer o fôlego. E aí, Neemias faz com que o pessoal fique perto da família, porque a família é esse fôlego, amém? E sabe qual é a família que traz fôlego espiritual para você? É a igreja. Muitas pessoas em momento de desânimo, o que elas fazem? Elas se afastam, quando na verdade em momento de desânimo você tem que chegar mais perto da família para receber o fôlego, para receber motivação, para receber o ânimo, amém? Foi isso que Neemias fez com esses irmãos aqui.
O lar, ela deve ser uma fonte básica de encorajamento. E aí Neemias coloca o povo junto com as suas famílias, porque o lar deve ser esse lugar que quando a gente chega lá, a gente se anima para lutar, a gente sabe pelo que luta, amém? No versículo de número 14, Neemias vai dizer para o povo: olha, lutem por seus irmãos, filhos e filhas, vossa mulher e vossa casa. O lar deve ser esse lugar onde nós lutamos uns pelos outros. Lute pelo seu irmão, mostre que você se preocupa com ele. Neemias está relembrando para esses caras aqui o motivo pelo qual eles faziam o que faziam. Olha lá para sua mãe, olha para o seu pai, é por eles que nós vamos reconstruir esse muro. E aí nós precisamos fazer isso, mudar a estratégia, relembrar os motivos pelos quais nós lutamos, relembrar os motivos pelos quais nós avançamos. Segundo ponto para a gente vencer o desânimo: decida direcionar o seu olhar para o Senhor. Versículo 14 diz assim: e disse, não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Irmãos, quando Neemias percebeu que o povo estava com o olhar fixo nos escombros e o povo estava desanimado, Neemias redireciona o olhar para o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos lembrar no nosso coração quais são as declarações de Deus para nós. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, o profeta diz para a gente: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías decidiu, no ano da morte de um rei legal, de um rei bom, ele decidiu olhar para o Senhor, enxergar o Senhor. Em Isaías 26, 3 e 4 diz: tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Indivíduos desanimados deixam de pensar em Cristo e começam a pensar em si mesmos. Eles percebem, eles deixam de olhar para Jesus, eles perdem a referência. Certa vez, tem uma ilustração que conta sobre um hospital infantil que adotou a seguinte prática para que as crianças ali fossem dormir quietas no escuro. Todas as vezes que se desligava a luz, as crianças ficavam inquietas e com medo e apreensivas. Então a galera do hospital teve uma ideia: vamos colocar umas estrelinhas, daquelas que brilham no escuro, né? Fluorescentes aqui no teto. E aí quando eles desligavam a luz, aquelas estrelinhas começavam a brilhar e as crianças se concentravam naquelas estrelas. E por mais que estivessem escuros, elas se sentiam confortadas, porque haviam estrelas, havia algo que estava brilhando em meio à escuridão. Quando o cristão tem os seus olhos fixos em Jesus, mesmo em meio à grande escuridão, ele consegue ver Deus, Cristo brilhando ali. E ele então sente paz em seu coração. E ele sente alegria, porque Cristo tem uma estrela brilhando para nós, as suas promessas em direção às nossas vidas. Terceira coisa que vai curar você do desânimo: prepare-se tanto para combater quanto para edificar. Leia comigo o versículo de número 14 ao 18. Diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Até aí. Irmãos, nós precisamos, ao mesmo tempo que combatemos, nós edificamos. Diante das dificuldades aqui, Neemias ele prepara o povo para continuar construindo o muro, mas também prepara o povo para lutar. E nós precisamos ter esse equilíbrio nesses dois domínios.
Muitos de nós somos feras para lutar e somos gatinhos para edificar. Neemias prepara os dois aqui para vencer, prepara o povo para vencer os dois desafios. Muitos pais hoje são pessoas muito talentosas e hábeis para lutar, para trazer o sustento para sua casa, para colocar o pão dentro de casa, trabalham como guerreiros, como leões, mas eles se esquecem por vezes de edificar o caráter e construir o caráter de seus filhos. E é nesse ponto que nós precisamos aprender as duas coisas. Porque não é sempre que você estará ali para cuidar do seu filho. Porque quando eu luto, eu protejo o meu filho do agora. Mas quando eu edifico no meu filho o caráter, eu o protejo do futuro. Naquele dia em que eu não estarei lá diante das decisões que ele precisará tomar. Por isso nós precisamos reunir a luta com a edificação. Neemias convida o povo aqui para relembrar do propósito pelo qual eles lutavam. Irmãos, nós lutamos por aqueles que o Senhor nos deu, nós lutamos por algo que vai além de nós. Por isso nós precisamos edificar uns aos outros. Você foi chamado para lutar pelo seu irmão, orar por ele, abençoar, mas você também foi edificado Você também foi chamado para edificá-lo, para ajudá-lo a caminhar sozinho. O maior desafio de uma igreja é realizar um discipulado onde o discípulo consiga ser melhor que o seu mestre. É realizar um discipulado onde o outro conseguirá caminhar sozinho, tomando as decisões de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. E esse é o nosso desafio hoje, lutar, mas ao mesmo tempo edificar. Outra coisa para vencer o desânimo, você precisa desenvolver uma parceria. Não lute sozinho, amém? A gente está encerrando aqui. Não lute sozinho, aprenda essa verdade fundamental. Leia comigo o versículo 19 a 20, diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvistes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, Neemias determina que todas as pessoas deveriam se encontrar aonde a trombeta tocasse. Isso criou para aquela galera ali um ponto de reunião, um ponto de encontro. E isso também simboliza um princípio para a gente, e o princípio é simples: não lute sozinho. Todos nós precisamos de um ponto de encontro, todos nós precisamos de um ambiente ou de um amigo íntimo. Nós não podemos lutar sozinhos. A vida cristã não foi feita para a gente caminhar sozinho. A vida cristã foi feita para a gente suportar um ao outro. E suportar não é de aguentar no sentido de aguentar a chatice de alguém. É de ser um suporte que aguenta o outro, que suporta o outro. Irmãos, 2 Timóteo 1,6, nós vemos claramente Paulo sendo um ponto de encontro para Timóteo. Quando ele diz: olha Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo sabia que podia contar com a oração de Paulo, o conselho e a vitalidade de Paulo na luta pessoal que ele atravessava. Nós vimos, por exemplo, Davi e Jonatas. Eles tinham um laço extraordinário de amizade, e o desânimo raras vezes tomou Davi por causa do amigo que ele tinha. Você precisa de um ponto de encontro, naquele lugar, daquela pessoa que vai te fortalecer no dia que você estiver mal, aquela pessoa com quem você pode compartilhar os seus desafios, as suas inseguranças e as suas incertezas. Alguns anos atrás, para a Olimpíada de Seattle, 9 competidores com prejuízos físicos e mentais, eles se agruparam ali na linha para uma partida de uma corrida de 100 metros rasos. E aí quando deu o tiro para a largada, todos saíram correndo, menos um garotinho que tropeçou ali e caiu. E aí os outros corredores perceberam que aquele garoto tinha caído. E eles então fizeram uma pequena pausa. E uma das competidoras, uma garota com síndrome de Down, ela então voltou. Ela se inclinou para aquele rapaz que tinha caído, beijou ele e disse assim: olha, vai ficar tudo bem agora. E aí todos os outros competidores voltaram, pegaram uns nas mãos dos outros e eles foram correndo juntos até a linha de chegada. A pergunta é: você tem alguém assim? Você tem algum ponto
de ouvir, algum ponto de encontro? Você tem alguém pronto para ouvir você, para orar com você, para estar junto com você? Comece a orar por essa pessoa. Às vezes a gente acha que ninguém vai entender a gente, né? Mas ore por essa pessoa, por alguém que pode sentar, ajoelhar com você, alguém que entende que você é pecador tanto quanto ela. E você precisa desse ponto de encontro, alguém que vai te encorajar. E por mais que ele não tenha nada a dizer, ele vai estar do seu lado, vai orar contigo e vai dizer: vamos junto para cima. Tenha um ponto de encontro, isso vai trazer a você ânimo, motivação e alegria. Quinta e última coisa que nós aprendemos aqui: se você quiser vencer o desânimo, você precisa desenvolver uma vida relevante para outras pessoas. Amém? A sua vida é relevante para outras pessoas? Leia comigo o versículo de número 21 a 23. E aqui a gente encerra. Diz assim: assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Então, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largaremos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmãos, nenhum homem foi honrado, homenageado por aquilo que recebeu. A honra é recompensa por aquilo que ele doou. A melhor maneira de se encorajar é encorajando outras pessoas. Provérbios 11:17 diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Madre Teresa de Calcutá advertiu dizendo o seguinte: a menos que a sua vida seja vivida a favor de outras pessoas, não vale a pena ser vivida. Neemias, ele não tinha nem tempo de trocar de roupa aqui. Neemias, ele diz o seguinte: olha, nós não vamos parar, nós não vamos nem largar as nossas roupas, nós não vamos ter tempo nem para tomar banho, não vamos fazer nada, nós vamos nos dedicar até o final para servir. Neemias começa sendo ele mesmo o próprio exemplo para abençoar a sua cidade. Lembre-se que ele estava confortável na Pérsia, em um lugar de completo conforto. Ele era o copeiro do rei, um cargo de extrema confiança diante do rei, onde ele tinha ali do bom e do melhor. Mas esse homem sai dali para ser um exemplo, para construir algo especial na cidade dele. Nós precisamos ser um motivo de bênção e de exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, e isso vai agitar, vai transformar o teu coração. Eu gosto muito do exemplo do super-homem, né, do Christopher Reeve. Ele foi o primeiro super-homem, e ele era aquele cara, um ator muito famoso, cheio de status, e um dia ele caiu do cavalo e ele ficou tetraplégico, não mexia nada do pescoço para baixo. E aí, certa vez, em um programa de entrevista, perguntaram para ele: cara, como é que você faz assim? Porque você não fica desanimado, entristecido? Você, o super-homem, um grande ator e tal, numa circunstância dessa, não consegue nem se alimentar sozinho. E ele disse assim: não, mano, com certeza, por diversas vezes eu me sinto desanimado, mas quando eu estou desanimado, pego os meus amigos, a minha galera, minha família, e aí eu pego as roupas do meu guarda-roupa, eu pego diversos alimentos, e a gente vai para o lugar mais carente da cidade, ali a gente realiza boas ações. Porque quando você serve os outros, o teu coração é alimentado de encorajamento. O teu coração é alimentado. Quando eu encontro força, quando eu sou resposta para a dor dos outros. Eu quero motivar você a fazer isso. Quanto tempo você tem investido na vida de alguém para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Ou será que você está tão ocupado consigo mesmo que isso nem passou pela sua cabeça? Quero orar com você. Neemias tinha um grande desafio aqui. Ele tinha uma cidade que perdeu a visão, que perdeu a confiança, que perdeu a força, perdeu o foco. Mas esse homem, ele coloca o olhar dessa galera aqui em Jesus. E ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele convida, ele é o próprio exemplo, dizendo para eles: olha, todas as vezes que nós servimos, nós somos encorajados. Eu quero te motivar hoje a pensar sobre a sua vida pessoal agora. Pense em qual circunstância você está.
De repente talvez você tenha perdido a visão e você só veja os escombros agora. De repente você se sinta desanimado, desmotivado porque você perdeu o seu ponto de apoio. Mas hoje eu quero motivá-lo a pensar em alguém com quem você poderia compartilhar e orar junto essa semana. Pense em alguém que você poderia ajudar essa semana. Pense talvez nas áreas da sua vida em que você precisa colocar diante de Deus, porque são áreas que estão desprotegidas. Pense agora em como você pode olhar para Cristo, olhar para Deus e lembrar de todas as promessas, perceber que mesmo em meio à escuridão existe uma estrela que brilha no céu, existe uma promessa de Deus, e é tempo de olhar para essa promessa e encher o teu coração de ânimo, alegria e motivação. Por isso ore agora, fale com Deus. Pai, obrigado Jesus, por tamanho amor e graça. Pedimos para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor fale conosco e nos enche com a tua misericórdia. Ó Pai, que todo desânimo, toda tristeza caia por terra agora, e que o Senhor nos ajude a avançar, que o Senhor nos ajude a crescer, que o Senhor nos ajude a prosperar para cumprir o plano que o Senhor Deus tem para nós. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é bom, justo e bondoso para com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia.